Olá, muito boa tarde. A poucos dias do Tríduo Pascal, queremos hoje chamar a sua atenção para uma via sacra meditada pelas famílias refugiadas da Síria. Uma publicação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, de que nos vai falar Ana Vieira, coordenadora da edição. Será logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. No domingo de Ramos, o Papa lembrou os cristãos perseguidos e alertou para o mundanismo que afasta a Igreja da humildade de Jesus. A Igreja inaugurou a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. Em Roma, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém foi evocada com a bênção das palmas e dos ramos de oliveira no centro da Praça de São Pedro. Francisco lembrou que no centro deste acontecimento está a humildade de Jesus, que deve ser também o estilo do cristão. Mas o Papa lembrou que a humildade de Cristo é contrariada pela proposta do mundo. C'è una strada contraria a quella di Cristo, la mondanità. La mondanità ci offre la via della vanità, dell'orgoglio, del successo. E l'altra via. Francisco lembrou que com o exemplo e a ajuda de Cristo podemos vencer esta tentação da vaidade, do mundanismo, não só nas grandes ocasiões, mas também nas circunstâncias habituais da vida. O Papa recordou também a humilhação das pessoas que, pela sua conduta fiel ao Evangelho, são discriminadas e pagam na própria pele. E pensiamo ai nostri fratelli e sorelle perseguitati perché cristiani, i martiri di oggi. Ne sono tanti. Non rinnegano Gesù e sopportano con dignità insulti e oltraggi. Lo seguono sulla sua via. Possiamo parlare in verità di un nugolo di testimoni, i martiri di oggi. Domingo de Ramos é também na Igreja o Dia Mundial da Juventude e o Papa não esqueceu os mais novos, que neste momento se preparam já para a Jornada Mundial da Juventude, que terá lugar na Polónia em 2015. Il tema di quel grande incontro, Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, si intona bene con l'anno santo della misericordia. Lasciatevi riempire dalla tenerezza del Padre per diffonderla intorno a voi. No final da celebração, Francisco lembrou as vítimas do acidente com o avião da Germanwings que se despenhou na terça-feira nos Alpes franceses, provocando 150 mortes. Confiando à proteção de Maria as vítimas do desastre aéreo, onde se contava também um grupo numeroso de estudantes alemães. Viver a Páscoa encontrando nos dias de hoje as últimas ceias, as paixões, as mortes. Só assim se entende a mensagem do Tríduo Pascal. Fazer memória dos últimos dias da vida de Jesus implica olhar à volta e ler nos acontecimentos do mundo de hoje as últimas ceias, as paixões e as mortes que tantas pessoas atravessam. Só assim se recusa uma fé de teoria e se encontra a verdadeira vivência da Páscoa. Cristo identifica-se com. Se Cristo identifica-se com e nós nos identificamos com Cristo, então falta aqui esta outra ligação. Com quem é que hoje nos devemos identificar para que Cristo continue a viver a Quinta-feira Santa, para que Cristo continue a padecer a Sexta-feira Santa, para que Maria e os seus amigos continuem a experimentar o vazio de aquela perplexidade de que Ele está morto. A escrava do Sagrado Coração de Jesus e comentadora da Eclésia indica que sem o exercício exterior e depois interior, a Páscoa ficará como um acontecimento passado. Enquanto fizermos só memória, como se fosse um acontecimento há 2000 anos atrás,
de facto vai ser para nós muito difícil conseguir ler a ressurreição, mas nós vivemos em tempos de ressurreição. A religiosa recorda a indignação gerada nas populações a partir da perseguição e morte de cristãos, a memória desses mártires e a mudança que isso provoca em cada pessoa, também o testemunho de quem é frágil e morre nas mãos de outros. Tudo isto são momentos de ressurreição. Temos tudo para poder perceber Cristo hoje presente na história. Nos próximos dias, o site da Agência Eclésia publica alguns vídeos com propostas da irmã Irene Guia para viver e atualizar os acontecimentos da paixão e morte de Jesus. A Semana Santa em Braga é o maior evento da cidade, uma circunstância que desafia os seus promotores a fazer da memória da paixão uma ocasião de evangelização. Braga acolhe milhares de turistas nestes dias para participar na Semana Santa, o maior evento da cidade. Iniciativas culturais e celebrações litúrgicas que recordam a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Momentos da vida de Jesus recriados nas procissões pelas ruas da cidade que motivam a participação de crentes e não crentes. As grandes procissões são as da Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, sem prejuízo para o Domingo de Ramos, que é a procissão dos Passos, também uma grande procissão. Mas as outras são a altura em que os turistas se concentram aqui, de facto. São as duas maiores. Calcula-se em 100 mil espectadores nacionais e também de outros países, não é? E, portanto, passa aí sempre uma mensagem de fé, mesmo para quem tem pouca fé, ou até para quem não tem fé. A arte também é um veículo para transmitir a fé. Por isso são diversificadas as propostas da Comissão da Semana Santa no âmbito artístico. Este ano podem ser visitadas 16 exposições em diferentes espaços da cidade. Num centro comercial podem recordar-se as imagens que divulgaram a Semana Santa ao longo das décadas. Trazer este tipo de temas para um centro comercial pode até ser mais atrativo e pode chamar mais a atenção, porque de facto as pessoas são surpreendidas e impactadas com este tipo de campanhas ou de exposições e de facto funciona muito bem. O programa desta semana está divulgado pelos postos de turismo e nos média, nomeadamente na internet. Exposições, concertos, concursos são iniciativas culturais que valorizam as celebrações que recordam a morte e ressurreição de Cristo, especialmente lembradas no cortejo bíblico, na noite de quarta-feira da Semana Santa e nas cerimónias de Sexta-feira Santa e na Vigília Pascal. Quadros que estão na agenda turística da região a desafiar os responsáveis diocesanos. O grande desafio que me lança é que, efetivamente, não fique só num acontecimento de turismo, né? Porque já entrou na agenda do turismo do nosso país, mas também, digamos assim, do estrangeiro, porque são imensas pessoas que de fora visitam Braga nesta ocasião. Este é, digamos, é um risco, por um lado, porque pode acontecer, mas é essencialmente também uma responsabilidade. Portanto, teremos que privilegiar um pouco mais a qualidade das celebrações litúrgicas, no sentido de que o centro esteja nas celebrações litúrgicas e mesmo essas manifestações de rua, tipo procissões, que tenham também um sentido e que também elas sirvam, em certo sentido, não é, de evangelização a partir da celebração da paixão e da morte do Senhor. Determinações para a vivência da Semana Santa em Braga, que em cada ano fica registada na lente de muitos fotógrafos. Muitas imagens estão nesta exposição que é possível visitar nestes dias. As memórias deste ano terão outros olhares, os fotográficos e, sobretudo, o das pessoas que passam pelas ruas de Braga nestes dias. Para ultrapassar os medos e a preguiça, Maria Teresa Gonzalez escreveu O Kimono, um conto que alia o desporto à formação da personalidade. O Guilherme tinha apenas 6 anos de idade quando recebe de um tio um presente original, um kimono. Começa assim a mais recente história de Maria Teresa Gonzalez, um conto que a autora admite ter escrito com uma intenção objetiva. Ajudar a criança a enfrentar os seus medos, a perceber que pode enfrentar os medos, que fugir deles não é a melhor solução, que não está sozinho.
E aí a família tem um papel muito importante, porque é um tio que vem sugerir à criança, através da oferta do kimono, daí o título do livro, o kimono, que vem sugerir-lhe que ela se inscreva nesse desporto que eu acho fantástico, que é o judo. Maria Teresa Gonzalez, em tempos praticante desta modalidade, conhece bem as virtudes do desporto no processo de desenvolvimento da criança. Usar o desporto e promover o desporto como forma de ajudar a criança na sua formação integral, até na parte espiritual. Até na parte espiritual, não é? Porque como é que vamos desenvolver a espiritualidade da criança se a criança não é capaz, por exemplo, de ter disciplina, de fazer silêncio, de ouvir, se não aprende a escutar, não é? E, portanto, tudo isso são valores que o desporto pode e deve fomentar. Um livro que fala da importância de vencer, mas sem aliar a vitória a uma taça ou ao primeiro lugar no pódio. O vencer, para já, o vencer-se a si próprio, não é? E essa é a mensagem. Se a pessoa vence, por exemplo, o seu medo, já é um campeão, não é? A criança que venceu o seu medo, que o enfrentou e que o venceu, que foi para a frente, independentemente do resultado que possa vir a ter, no desporto ou noutra coisa qualquer da sua vida, noutro aspecto qualquer da sua vida, já é um vencedor. O vencedor é aquele que vai à luta, é aquele que dá a cara com medo. O vencedor é o corajoso, não porque não tem medo, mas porque o vence. O Kimono, de Maria Teresa Gonzalez, está nas livrarias numa publicação da editora Verbo. Estes são temas que podem encontrar em agência.eclésia.pt. É um convite à oração pela paz em comunhão com o povo sírio que vive num clima de terror, miséria e de grande sofrimento. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre acaba de publicar uma via sacra com meditações de Dom Samir Nassar, arcebispo maronita de Damasco. Ana Vieira, muito boa tarde por estar aqui na nossa companhia. Muito boa tarde. Fale-nos um bocadinho deste pequeno livrinho, que é uma via sacra, mas que carrega nas suas páginas um grande sofrimento, o sofrimento experimentado na pele, na primeira pessoa, pelo povo sírio, pelos cristãos da Síria. Sem dúvida. Antes de mais, eu gostaria também de agradecer em nome da Fundação, à AIS, a oportunidade de poder estar aqui a falar convosco e a partilhar esta via sacra, a partilhar também estes projetos de apoio que nós temos junto destas famílias refugiadas da Síria. Inicialmente, respondendo também um pouco à sua pergunta, e como esta via sacra surgiu, ela surgiu de uma forma muito peculiar, porque eu costumo dizer que foi uma obra da Divina Providência, porque inicialmente, logo no início do ano, quando a nível internacional tomámos a decisão de lançar esta campanha de emergência para a Síria, já havia uma via sacra definida. E uma semana antes da Quaresma recebi um e-mail de Dom Samir Nassar que esteve connosco. Esteve recentemente. Exatamente, em 2013, em Portugal, e recebi um e-mail dele com umas curtas meditações da via sacra meditadas pelas famílias refugiadas da Síria. Automaticamente eu não tive qualquer hesitação em dizer e propor junto dos meus colegas, da minha equipa, vamos fazer esta via sacra, porque faz todo o sentido fazer esta via sacra neste momento. E seria uma forma de envolver as pessoas, sem não é? Dúvida, sem dúvida. Nesta questão. Sem dúvida. E era impossível ficarmos com esta via sacra apenas para nós. Tínhamos que partilhá-las com o máximo número de pessoas possível, com os nossos benfeitores, com os cristãos, todos os cristãos de Portugal, envolver todas as pessoas de boa vontade a rezar esta via sacra por estas famílias da Síria. Quem vê quem olha estas estações da Via Sacra não depara com orações eventualmente desligadas, mas orações muito ligadas ao concreto da vida e do drama que vivem os cristãos na Síria. Podia exemplificar algumas dessas passagens que podem ser exemplificativas desta ligação a esta situação dramática? Claro que sim. Gostaria também apenas de frisar que esta via sacra, e lendo aqui um pouco do prefácio, o prefácio foi escrito por Dom José Alves, arcebispo de Évora, que logo no início, mesmo antes da Quaresma começar, nos comunicou que a renúncia quaresmal da sua diocese seria para apoiar estes projetos no Médio Oriente, nomeadamente na Síria. E, se me permite, gostaria apenas de ler um pouco do seu prefácio,
que de facto estas suas palavras resumem muito bem esta Via Sacra, antes de dar início então a algumas estações desta Via Sacra. Ele escreveu-nos o seguinte: agora recebemos este texto da Via Sacra. É curto, mas incisivo, e cada palavra está carregada de sentido. Em cada palavra ecoa a vida atribulada de milhares de pessoas de todas as idades e condições. É a oração que nasce no íntimo do coração de um pastor que dá a vida pelo seu povo, o conforta nos sofrimentos e o ilumina com uma luz da fé. E esta oração da Via Sacra é um grito que ecoa na eternidade como o grito de Cristo na cruz. Grito de dor que interpela a maldade e a indiferença humanas. Gritos de súplica de quem confia na proteção divina. E, de facto, é este sentimento de dor, é este sentimento de angústia que sentimos, de facto, ao ler esta Via Sacra. O sentimento de dor destas famílias. É um bispo a falar de um outro bispo que está junto do seu povo que sofre, não é? Sem dúvida. E que está lá e que vive esta dramática situação com eles, que não se vai embora, que está com eles. Logo na primeira estação, Jesus é condenado à morte. A particularidade também desta Via Sacra é que, de facto, estas meditações são curtas, são muito fortes, mas curtas, e o que nós pensámos fazer foi, de facto, associar a realidade deste povo sírio com fotografias, imagens concretas, com legendas destas fotografias, nas quais nós podemos ver que por trás de cada imagem há um rosto concreto, uma situação dramática concreta. E isto, de facto, foi muito difícil até selecionar as próprias imagens, porque são todas demasiado muito fortes. E na primeira estação, Dom Samir descreve, de facto, o sofrimento destas famílias que são condenadas à morte. E as que sobreviveram aos raptos, ou a mais provavelmente até à morte, elas são condenadas a fugir de suas casas unicamente com as roupas que trazem no corpo. E aqui Dom Samir Nassar refere que as famílias sírias sentem muito próximas de Jesus, que são vítimas inocentes à sua imagem. E, sem dúvida, nós não podemos esquecer que também Jesus foi perseguido inocentemente, não é? E estas famílias são condenadas a fugir das suas casas por causa da sua fé, porque elas não negaram a Cristo. E isto é muito importante de se ver. Dom Samir Nassar também escreve: Pilatos está sempre presente a alimentar a injustiça. E é verdade, de facto, Pilatos está em cada um destes malfeitores, em cada um destes extremistas que fomentam, de facto, uma guerra muito cruel, que vitima milhares de inocentes. Mas Pilatos também pode estar presente na indiferença, na nossa indiferença. E é isso que nós não podemos estar neste momento. Nós não podemos estar indiferentes à situação dramática que este povo está a viver. E por isso é que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem esta campanha a decorrer. Este é apenas um contributo que nos leva a não esquecer o drama destes cristãos, nossos irmãos, e quem estiver interessado em receber esta pequena Via Sacra, pequena mas tão grande na dimensão do drama que carrega, não é? E do valor pedagógico que tem para nós próprios, pode endereçar os pedidos à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, através da página de internet. O endereço passa em rodapé. É um centro de preocupação neste momento, a par da situação dramática que se vive também na Nigéria ou nos cristãos que habitam a Palestina. Mas neste momento podemos referir que está a concluir uma delegação, composta também por portugueses. A Catarina Betancourt está de visita ao Líbano e ao Iraque. Portanto, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre foi ver no local o que está a ser feito e de que forma está a ser aplicada a ajuda solidária também de tantos portugueses que se quiseram solidarizar com estes cristãos. Sem dúvida. Neste momento deve estar mesmo a regressar do Líbano e do Iraque. Temos conhecimento, falando com a nossa diretora, a Catarina, que tem vivido momentos mesmo muito fortes, porque está no terreno, ela convive com estes cristãos que sofrem. Ela tem ouvido histórias mesmo muito dramáticas e é muito importante, mesmo estas pessoas que nós apoiamos, porque o nosso dinheiro chega lá através da Igreja e de milhares de projetos, e é importante ver que estas pessoas agradecem o simples facto de nós estarmos presentes. Elas sentem que não estão sós
Isto é importantíssimo. Dá muita força. Muita força, porque nem sempre é só a ajuda material que lhes importa, que lhes interessa, porque é importante, sem dúvida. Precisam de medicamentos, precisam de alimentação, precisam de roupa, precisam de muita coisa, precisam de tudo, porque estas pessoas perderam tudo. Mas esta ajuda, esta proximidade é muito importante. E isso é o que lhes dá a esperança num futuro, a esperança que a guerra que um dia há de terminar. E esta esperança, eles dependem de nós, dependem das nossas orações, eles pedem-nos orações constantemente. E é esse também, mais uma vez, o motivo desta Via Sacra. Dom Samir Nassar pediu-nos, por favor, não nos esqueçam. Já são 4 anos, estamos a caminho do 5º ano de guerra e, mais do que nunca, nós precisamos das vossas orações. E deixou-nos então estas meditações para seguirmos a Via Sacra com o povo sírio. E é muito importante que os cristãos não abandonem estes territórios Sim. que habitam há tantas centenas de anos, contribuindo também para uma forma diferente e para colocar ali naqueles territórios valores diferentes. Ana Vieira, muito obrigado por ter estado no programa Eclésia e ter partilhado connosco realmente este contributo, esta Via Sacra, que é, infelizmente, o drama de tantas crianças, homens e mulheres cristãos que habitam aquela zona. Muito obrigado pela sua presença na Semana Santa. O convite a unir a oração com os cristãos da Síria e com eles meditar a Via Sacra, os passos do sofrimento e da dor que lhes marca o cotidiano. Ficamos por aqui. Recordo que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia pode ser escutada na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.